A arte nunca nasce pronta. Ela é feita de etapas, tentativas, desvios. Toda arte carrega um processo e todo processo deixa marcas, deixa rastros. Aqui no Rastro Criativo, a gente segue esses caminhos, vasculha as etapas da criação, os bastidores e as inquietações até o produto final. Eu sou Maria Leia Neves e nessa primeira temporada te convido a conhecer de perto o universo de 10 artistas incríveis de Caruaru. Hoje a gente conversa com ela, que é escritora e produtora cultural. Ela lançou 4 livros, sendo 2 de contos e 2 de poemas, por editoras independentes de Pernambuco e por uma editora de São Paulo. Piauiense, ela fincou raízes em Pernambuco e por aqui espalhou seus frutos, incluindo esse podcast, que investiga o processo criativo de vários artistas e agora investiga o dela, minha amiga, há mais de 10 anos, Sabrina. O que te move a criar? O que me move a criar? Eu gosto muito de falar, eu gosto de pensar e eu gosto de me divertir. Mas eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu acredito. Eu sou uma pessoa muito... Si mesmada, talvez? Ensimesmada também. E eu acredito que por muito tempo eu busquei me comunicar com outras pessoas através da arte. Em algum momento da minha vida também eu tentei me comunicar comigo mesma. Então acho que o que me move a criar é o desejo de me comunicar com as outras pessoas de uma forma menos superficial do que a gente tem no dia a dia. Porque no dia a dia a gente tem essas small talks que não me interessam de forma alguma. Então, eu acho que eu gosto de chegar para as pessoas de alguma provocação. E aí, qual é o seu maior trauma? Ou alguma coisa assim. A partir disso... Buscar uma conexão, talvez? Isso, me conectar com as pessoas através dessas vulnerabilidades. Sim, acho que a palavra conexão bonita quando a gente fala de criatividade, porque por muito tempo, pelo menos eu, falando também como artista, eu não sentia que tinha um lugar de conexão, sabe? Quando eu falava do meu processo criativo. Hoje eu acho que eu consegui entender isso que você fala, né? De colocar isso nessa caixinha da conexão com o outro também, de não ser um processo tão, sabe, de mim para mim mesma, tal. É uma forma de conexão e de comunicação, né? Acho que fala disso também. Hoje eu fui na ETE Nelson Barbalho falar a respeito do podcast para alunas do curso de áudio e vídeo e, na verdade, só de áudio e vídeo. Sim. E eu perguntei a elas, né, o que move elas a criar. E foi muito interessante ouvir as respostas e perceber que existiam, na verdade, 2 caminhos para essas respostas. Um desse caminho era essa busca de expressão pessoal, de se comunicar com as outras pessoas, talvez, mas também uma tentativa de autoconhecimento e uma tentativa de reconhecer quem se é, o que se gosta, o que se odeia também, né? Não em si, mas no mundo, nos outros e nas estruturas. Então, eu achei muito interessante isso. Em algum momento, eu achei bacana porque eu cheguei a falar do meu trabalho na literatura e muitas meninas de lá escrevem poesias, contos, crônicas, e elas estavam falando a respeito de alguma forma da literatura enquanto terapia, de alguma forma escrita terapêutica, por exemplo. E foi muito interessante, na verdade, ir para lá e de alguma forma me ver naquelas meninas, porque um dia eu já fui uma jovem de 17 anos que estava no ensino médio, escrevia e não achava que eu era artista e usava a literatura como válvula de escape, não sei o quê. Então foi um momento muito fofo, foi bem divertido, na real. E aí teve um momento que até disse, olha gente, eu sei como é tá aí, vocês ainda não sabem como é ter 29 anos, mas eu já estive tão aí. Você tem muitas jovens, né? Será? Deixa eu perguntar, então, esse germezinho que você, agora me veio esse start, assim, de você conversando com jovens artistas, né, nesse início, e se ver, etc., essa motivação que motiva você a criar como artista, você acha que mudou ao longo do tempo? Ou você não? É a mesma coisa, eu só consigo nomear, eu só consigo hoje definir? Ou não, muda mesmo com o tempo? Muda total, com certeza. Enquanto eu falava para as meninas, eu ficava pensando, nossa, eu em algum momento me vali muito da arte enquanto esse ambiente de simultaneamente amparo e desamparo. Então eu estava ali, eu me amparava na arte e jogava o meu desamparo em relação a várias coisas lá. Então eu me valia da arte enquanto espaço terapêutico. Mas hoje em dia eu me valho, eu não sei mais se tanto quanto ainda assim,
com certeza, como um local, um escape ou um espelho, mas um espaço de criação mesmo. Eu sempre estou falando sobre mim em algum nível. Isso Sim. não existe. Eu sou uma pessoa extremamente autocentrada e você sabe. Então, mesmo quando de alguma forma eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre mim. De outras formas, só. Então, se antes eu devassava as minhas emoções e a minha subjetividade, hoje eu falo de mim com um certo distanciamento, na verdade. Então, eu não falo de mim, eu não sinto que eu me exponho tanto quando eu falo de mim. Beleza, eu escrevo assim, Sim. assado, mas eu também escrevo outras coisas. Eu não só exponho minhas emoções e as pessoas que estão ao meu redor e as relações que eu vivo. Eu também crio, eu invento, eu Sim. sou doida. Então tem coisas ali que são só doideira, só tipo, nossa, eu tive uma ideia, eu tive um sonho tão nada a ver e eu queria tanto assistir uma coisa que fosse parecida com isso. Eu acho que uma das coisas que me faz criar é isso. Eu queria ver no mundo uma coisa que eu ainda não vi. E eu acho que, de alguma forma, foi assim desde sempre. Então, quando eu escrevia e que eu fazia experimentações com a estrutura literária, não é porque eu sou divertida ou alguma coisa assim. Eu queria ver no papel, num livro, uma coisa que eu ainda não tinha visto. E é interessante porque quando outras pessoas viam, elas ficavam, nossa, eu nunca vi isso no livro. Sério, nem eu, por isso que eu fiz. Entende? Eu acho isso massa. Nossa, isso é lindo. Inclusive, mulheres precisam fazer isso, né? Acho que lembro muito da Toni Morrison. Eu acho que é ela, tá? Não sei. Não tô lembrando aqui agora, mas acho que é ela que diz que se você não vê, não acha uma história do jeito que você quer, você tem que escrever, né? Se você não encontra, você precisa trabalhar, né, em cima dela. Interessante isso que você fala sobre... E eu falo como alguém que observa a sua arte, né, há muito tempo. Tanto tempo. Sim. Tanto... Amiga, esse de longa data. Meu Deus. Eu observo que sim, eu acho que a sua arte, ela ficou com o tempo não menos subjetiva, mas eu acho que a sua subjetividade, ela diminuiu dentro da arte, assim, sabe? Parece que existe um tempo onde era mais próxima dessa subjetividade, ela precisava aparecer e tal. E com o tempo, não. Parece que depurou, parece que, sabe, se distanciou, ao mesmo tempo em que tem muita qualidade, né? Aí eu pergunto pra você se isso teria a ver com um mundo onde cada vez mais a gente se coloca, né, nas redes sociais, a gente se expõe muito, a nossa subjetividade está sempre ali, né, para todo mundo ver, ou enfim, um recorte dela. Você acha que isso influencia? Ou fala mais de uma maturidade mesmo, ou um mix disso? Como é? Pô, essa pergunta foi bem interessante, na real. Eu não sei se isso tem tanto a ver com essas exposições nas redes sociais, de fato. Eu não sinto que eu sou uma pessoa que se expõe tanto, por exemplo. Sim. Mas eu acho que uma das coisas que você falou que eu achei interessante, né? Que a minha subjetividade foi diminuindo dentro da minha arte. Eu não sei se ela foi necessariamente diminuindo, mas houve um deslocamento aí. Então, as minhas coisas deixaram de ser tanto eu, e se tornaram um pouco, tá, e as outras pessoas? Tem tantas pessoas interessantes no mundo, por que eu tô olhando o tempo todo para mim? Eu não acho que eu sou a pessoa mais interessante do mundo. Tem outras pessoas muito mais interessantes que eu gostaria de ouvir, que eu gostaria de entender, que eu gostaria de observar. E isso faz com que eu saia do centro um pouco. E eu acho isso muito interessante e importante, assim. Hoje eu falei uma das coisas que eu realmente acredito nisso. Uhum. Então, nos últimos meses, quando as pessoas vêm me falar ou me perguntar a respeito da minha criação literária, eu acredito que a primeira pessoa que eu quero agradar sou eu. E eu sempre sou a primeira pessoa que eu agrado. Então, quando eu falei hoje sobre isso, tipo, eu fico, gente, eu passo todos os dias da minha semana trabalhando com arte. E é muito cansativo. Então, essa semana eu cheguei na terapia e disse que eu não suporto mais o que eu estou fazendo. Eu não aguento, eu estou cansada. E só tem uma coisa que eu estou com muita vontade de fazer. Eu estou com muita vontade de sentar na frente do computador e escrever. Só escrever, tipo, despretensioso. Eu não preciso mostrar para ninguém. Eu quero criar. Eu quero escrever, eu quero viajar na minha mente, escrever as coisas e ficar, meu Deus, olha isso aqui que eu fiz, Leia. Ou então ficar, eita, isso aqui, e agora? O que é que eu faço com isso? E ficar andando pela casa, pensando sobre o que eu vou fazer, ou sobre como eu vou reestruturar, ou se essa estrutura é ok. Eu acho que quando eu me coloco menos no centro, eu também tenho mais espaço para ser eu.
Claro. É estranho isso, né? Porque eu queria estar sempre no centro da minha escrita. Isso também, de alguma forma, era interessante porque aproximava de mim pessoas que tinham repertórios parecidos ou que se identificavam comigo, às vezes, e principalmente mulheres ou mulheres lésbicas e bissexuais. E é interessante que as pessoas se identifiquem, mas eu não sou só meu gênero, eu não sou só minha sexualidade, eu também sou doida. Eu também sou neurodivertida e eu queria escrever sobre outras coisas que essas coisas não tivessem tanto no centro. Eu estava conversando com a Maria, que participou também do podcast, né? Falando a respeito disso, né? Tipo, aqui no podcast, todas as pessoas são mulheres que moram no Agreste, mas elas têm uma diversidade sexual, uma diversidade de raça, uma diversidade de classe, e mesmo que elas partam do mesmo lugar de gênero e de território, são ideias e conversas e respostas totalmente diferentes uma das outras. Isso é muito interessante, porque todas são mulheres. E é basicamente isso. Será que eu sempre... Não que não seja importante falar ou reivindicar coisas a respeito do meu gênero ou da minha sexualidade, mas eu também faço outras coisas. Eu não sou só uma prisão carnal jogada neste mundo finito. Eu também tenho outras coisas para explorar. E a Maria ficou tipo, nossa, eu acho divertido, porque tu faz as perguntas e não é só sobre como ela é mulher e cria, é sobre o processo de criação dela, como, sei lá, como eu perguntaria para um homem. Eu não pergunto, e aí, como é um homem e escrever? Como é um homem e ser músico? As pessoas pressupõem que aquela criação, ela é a genérica, eu não sei dizer. Humana, completa. É universal, não é? Universal, sim. Então, não existe esse recorte de gênero. E quando eu faço podcast, eu não trago necessariamente, existe, é claro, o recorte de gênero, mas ele não se manifesta necessariamente nas entrevistas. Acho que é muito importante esse trabalho de perguntar para as mulheres como é a criação delas como artista, né? Com profundidade, deslocando um pouco, enfim, essa questão do gênero. Então, já passando assim para uma próxima questão, eu queria saber como que funciona o seu processo criativo, se ele é organizado, se ele é mais caótico, se existe algum ritual, né? Existe um antes, um durante, um depois, afinal? Como que funciona? No momento, infelizmente, ele não existe. Minha energia criativa está voltada para estruturas e para a criação de produtos culturais. Mas trabalho, né? É um trabalho. É um trabalho cultural. Sim. Mas quando o meu processo criativo acontece e como ele é majoritariamente voltado para a literatura, eu sou altamente caótica e você sabe disso. Sim. Eu escrevo, mas eu tenho um determinado método, né? Ele é caótico porque eu não escrevo com regularidade. Mas quando a minha escrita acontece, eu sempre sigo os mesmos passos. Eu sempre dou tempo para aquele texto. Eu sempre deixo ele depurar para depois revisar. E talvez, se fizer sentido, posteriormente compilar ele em um livro, alguma coisa assim. Ou se ele não fizer sentido para mim, manda para uma revista, manda aí para alguém que queira. Eu acho que sempre tem alguém que quer um texto. Interessante. É um sobreposto ao outro, não necessariamente é uma coisa amarrada em si, um texto, tá? Quando eu falo de texto, falo de literatura. Porque eu sei que você organiza em livros, né, etc. Mas assim, você tem livros guardados? Não, esse aqui combina mais com essa ideia aqui que eu tenho. Esse outro não, né? Você organiza isso em livros, apesar de ser caótico? Com certeza. Às vezes eu separo as coisas por temáticas. Inclusive, os meus próprios livros, os 2 de poesia, os 2 últimos, então, eles são divididos em partes. Eu acho essas partes muito interessantes para você setorizar as coisas, porque, como eu disse, eu não sou só uma coisa, eu sou várias, eu penso em várias coisas e eu gosto de setorizar essas coisas que eu gosto e que eu penso. Então, sempre quando eu estou escrevendo um livro, ou quando eu estou pensando em estruturar alguma coisa, ou só pensar, eu estruturo os meus livros em seções, por temática, por várias subdivisões. Eu acho que isso ajuda a criar unidades dentro de uma unidade maior. Eu posso criar um livro com 2 seções, por exemplo, como foi o caso do Ponto Crítico da Noite e do Blue Dream, mas agora eu estou escrevendo este livro que é grande, razoavelmente grande, sim, que já deve ter umas
5 sessões. Então, são 5 recortes, 5 formas de escrever, 5 temáticas diferentes, entre poemas médios e longos. São poemas que eu tenho escrito desde 2020 ou antes. Então, existe um recorte de temática, mas também é uma organização anacrônica. Não existe, esse aqui de 2020 só fica com os outros de 2020. Não, esse de 2020 está com os de 2026, que está com os de 2023, não tem uma ordem. É a temática. E eu prezo muito mais pela fluidez do texto do que qualquer outra coisa. Sim. E para ajudar nessa fluidez, você costuma ir em outras obras de arte, vai para cinema? Você gosta de ficar imersa? Ou se não, é esperar vir? Como que é? As coisas vêm. Eu cheguei até a falar no dia que a gente fez o lançamento do Blue Dream aqui em Caruaru, que uma das coisas que eu lamento depois da publicação é que não dá para modificar o que está impresso. Então, a vida vai me acontecendo, as referências vão surgindo para mim o tempo todo. Não adianta eu ficar imersa em literatura aqui, porque eu não vou esgotar meu conhecimento de literatura. Tem sempre coisas a serem produzidas, coisas que estão sendo produzidas agora, como tem obras que foram produzidas há anos e eu não tenho acesso. A mesma coisa, não adianta eu ficar imersa numa obra cinematográfica, numa cinematografia de alguém, porque eu não vou esgotar a ideia do que é cinema. Então eu só deixo a vida e a arte me acontecerem e me atravessarem e se manifestarem. Eu tenho assim, não é como se eu mexesse no texto do livro que eu estou escrevendo agora o tempo todo. Ele está lá, ele está em stand-by de alguma forma, ele está de molho, mas de vez em quando eu modifico ele, porque eu também me modifico. Sim, interessante. E música? Você costuma ter algum start com música? É na veia, é todo dia, toda hora. Se pudesse, na hora que acorda, até a hora de mimir, é música. Eu gosto de música, você sabe, eu gosto muito de música. Eu gosto de vários aspectos da música, desde a parte instrumental, isolada, quanto questões de composição, etc. Música é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu sou uma pessoa muito musical. Eu só não sou musical, apesar de ser musical. Mas eu lembro da primeira vez que eu escrevi um conto. Eu lembro desse dia canônico, em que eu passei a tarde inteira ouvindo a discografia do Cazuza. E eu passei a tarde tomando café, ouvindo Cazuza, e depois eu olhei para aquele e fiquei... Eu acho que eu escrevi um conto pela primeira vez. E por muito tempo eu escrevi assim, na base da música e da cafeína. Isso foi uma das coisas que eu também falei hoje na escola, do quanto às vezes a gente cria esses ambientes, né? Esses settings, esses ambientes internos mesmo. Não é só sobre, eu gosto de ter meu quarto organizado, meu escritório tem que estar assim, assensado, a meia luz, com um aromatizador de bambu. Existe um ambiente interno também que às vezes ele está absolutamente caótico. E a gente não consegue organizar ele para a criação. Às vezes existe um ambiente interno que ele está extremamente organizado e catalogado e dividido por cores e tamanhos e formatos e texturas. Mas isso não significa necessariamente que você vai conseguir ter uma produção organizada. Eu gosto disso, eu gosto da música e de criar um ambiente mental para que a arte me aconteça, para que a escrita me aconteça. Sim, eu acho que é mais fácil você fazer isso com música do que com filme, né? Porque, enfim, não sei se é também o tempo, né? Hoje em dia a gente anda com a atenção meio fragmentada. Sim, né? Acho que música consegue ser mais rápida e funcionar melhor para isso. Acho interessante, assim. Que às vezes, quando eu tenho, por exemplo, álbuns que me lembram viagens específicas de ônibus, etc., sabe? Ou então caminho para a faculdade, coisas assim, né? E fica marcado, né? Eu acho que música tem esse poder. É mais rápido você fazer isso com música do que com outra arte, assim, sabe? Você fala uma coisa interessante, né? De músicas que lhe lembram ambientes que você percorreu. Eu
Eu acho interessante como a música, ela tem esse poder, mas hoje, quando eu tava vindo, que eu coloquei um disco que eu tava muito afim de ouvir de novo, eu me lembrei das primeiras vezes que eu ouvi esse disco, eu fiquei, Léa, você precisa ouvir. E eu cheguei pra mulher e disse, olha, você precisa ouvir. E aí eu lembrei das primeiras vezes que eu ouvi esse disco e de todas as vezes que eu ouvi esse disco. E não só das viagens que eu fiz, mas às vezes eu escuto a música a primeira vez e eu fico, eu preciso viver uma coisa X, porque eu quero olhar para essa música e dizer, nossa, tem tudo a ver. Claro, e é muito legal, porque eu acho que música é essa linguagem para você, falando aqui, eu falando por você, eu respondendo. Eu respondendo por você, olha essa audácia, mas eu sinto que às vezes você vai assistir um filme e é mais difícil que o outro veja o filme que você indica, é mais difícil que o outro capte uma atmosfera ou, enfim, que ele signifique algo para ele, parecido com o que você sente, mas com música eu acho que é mais fácil você ter esse contato com o outro, né? A gente troca muito música, né? A gente, isso aqui eu vou pedir pra você, a gente fica ouvindo, né, as coisas juntas ou envia uma pra outra e tal. E música cria essa capacidade também de conexão, né? É bem interessante isso. E aí eu já pergunto pra você também, qual foi a obra de arte que mais marcou você como artista e por quê? É estranho porque eu fiz essa pergunta tantas vezes, eu pensei, na hora que ela for feita pra mim, eu saberei. Nunca pensou na resposta? Eu acho que isso sempre muda, sempre... Olha... O que impacta a gente para sempre, está sempre mudando, porque a gente é sempre outro. E as coisas que nos impactam são sempre outras. Seria assim, que obra de arte te marca profundamente hoje e por quê, né? Nossa, interessante. Podem ser essas duas perspectivas. Eu acho que a obra de arte me marcou mesmo assim, muito. A primeira vez que eu quis muito, com certeza, foi... Os Dragões Não Querem Conhecer o Paraíso, do Caio Fernando Abreu. Sim. Esse livro que eu comprei, a primeira edição dele. Nossa, com a capa antiguíssima, eu tenho essa edição até hoje, desde os meus 16 anos. Então temos aí 13 anos juntos. Sim. E foi uma obra que eu quis muito ler. Então, quando eu comecei a ler Caio, ali com os meus 15, 16 anos, o acesso à literatura era diferente, né? Então, a forma com que a gente consumia isso também era diferente. Então, eu tinha que ir lá na estante virtual, comprar meu livro, esperar chegar o livro. Eu lembro que, na época, esse livro foi R$50. E, era um livro, primeira edição, uma impressão, antiga, uma impressão que eu acredito, eu sinto como se fosse colecionador, porque eu coleciono, acho que as obras do Caio. Então, foi uma obra que me marcou e foi muito importante para mim, que eu desejei muito ter. E que me impacta hoje, você sabe o que me impacta hoje. Se eu dissesse assim, eu preciso que todas as pessoas do mundo tenham acesso ao que eu sinto quando eu escuto Hyper Ballad da Björk. Sim, Björk. Porque não tem para onde. É o hino da minha vida no último ano, porque é magistral e são muitas camadas de emoções e paisagens que são criadas e que me interessam muitíssimo. Interessante, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso do Caio, é um conto que, enfim, recomendo sempre, assim, sabe, magistral, maravilhoso dele. E eu lembrei de uma conversa recente que a gente teve. Acho que Caio Fernando Abreu gostaria de conhecer a Ana Mary Pay, hein? Fica aí esse ponto sobre aquela frase que a gente conversou, né? Eu serei sempre suja, mas não mal lavada. Hino. Isso é muito literatura contemporânea. Sim, isso é muito Caio. Eu acho que o livro todo é muito sensível e melancólico, mais particularmente o conto homônimo, né? Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Além de ser muito melancólico, ele tem uma coisa que eu aprecio muito, que é a sinestesia. Uhum. Então, eu sou uma pessoa muito sinestésica, porque eu sou muito sensível de audição, de olfato, e ele traz essas imagens, essas cores, essas atmosferas nesse conto que me envolvem muito. É um conto que parece uma oração. Eu lembro da primeira vez que eu li, que assim, eu peguei o livro físico, que eu li o conto, foi como uma oração para mim.
Sim, o Caio tem isso no jeito que ele escreve. Eu não acho que é um único conto dele que é quase religioso mesmo. Eu acho que é um cara que tratava a própria escrita dessa forma. Muito interessante isso. Eu acho também que aquele de Libra, qual é o nome? 0 grau de Libra, 0 grau de Libra, maravilhoso que é esse. uma crônica. Isso, que é quase um desejo dele, sabe? O que ele deseja pro mundo. E ali tem muita coisa, né? Alguns contos dele são uma espécie de oração, né? Um desejo profundo, assim, do coração dele. E tem muita paisagem morta, né? Também natureza morta. Acho que essa sinestesia que você fala também está muito presente por isso, sabe? Sempre que eu lembro do Caio, eu lembro de frutas, de alimentos, de cheiros, sabe? São repletos disso. Mas ao mesmo tempo é tudo muito morto, né? Tudo podre. É interessante essa dicotomia que ele coloca. Mas, enfim, trocas aqui de amigas que sempre gostaram muito do Caio, né? Então eu percebo que nas suas referências, das suas 2 obras que você trouxe, ou dos artistas que você trouxe, tem algo que é mais fixo, que eu sei que sempre esteve com você, que é o Caio, e algo que é mais recente, né? Uma obra que é mais recente, uma artista que está na sua vida recentemente, né? Então, eu já vou para a próxima pergunta, que é se você pudesse trocar uma ideia com qualquer mulher da história, viva ou morta, né? Enfim, sentar para tomar uma com ela no metal, algo assim. Quem seria? Leia, que pergunta, pelo amor de Deus. Com certeza seria a Bjork. Mas a Bjork tomaria uma comigo no metal? Eis a pergunta. Eu realmente gosto muito dela. Eu tenho gostado muito dela. Eu gosto da estranheza. Eu gosto da autenticidade. Eu gosto das metáforas. Eu gosto da profundidade com que ela trata as emoções. É tipo isso. Ela vai, fala uma coisa bem chocante e sai. Eu chego, faço uma participação em um hit mundial, pedindo para Deus salvar a gente e vou-me embora. Sim. Então, eu acho que ela me impacta de uma forma muito particular. Essa semana eu estava falando comigo a respeito do porquê eu gosto de Bjork. Foram longos áudios a respeito disso. Sim. E, de fato, eu lembro da primeira vez também que eu ouvi Bjork. Eu estava lavando louças e eu pensei, nossa, eu acho que eu vou ouvir a discografia da Bjork hoje. Eu não consegui ouvir a discografia da Bjork nem um ano depois, porque é sempre muito denso, é sempre muita informação. Mas eu lembro que nesse dia que eu ouvi, eu fiquei muito intrigada com Human Behavior, que é uma música que ela escreve sobre o comportamento humano, que eu me identifiquei muito, né, sobre essa estranheza que o lírico sentia em relação aos humanos e aos comportamentos, e era um eu lírico meio arredio, que se cansava dessas interações sociais, mas eu gosto muito das trocas de emoções humanas, apesar de eles serem imprevisíveis. Eu fiquei muito intrigada, nossa, que divertido isso. E depois eu descobri que era sobre a perspectiva de um animal, olhando para os humanos. E aí depois foi isso, foi ouvir o post, e aí eu conheci o Hyperballad, eu fiquei presa nessa paisagem, nessa construção, nessa ambientação. Legal isso que você fala do porquê, né, que você de repente se atraiu por Bjork, porque eu acho que existe um movimento hoje de pessoas descobrindo artes que elas não necessariamente entendem, uma coisa meio Laerte, eu entendi disso, sabe? Eu não necessariamente preciso compreender na hora, eu olho, eu demoro e eu um dia entendo, ou eu acho que entendo alguma coisa dali, né? Acho muito interessante, porque a gente vive num mundo muito massificado, muito homogeneizado, sabe? Onde as coisas parecem muito, né? Uma coisa meio... É o neoliberalismo core, né? Tudo parece muito... Tudo é muito massificado demais. É quase como se a gente não quisesse ouvir mesmo. A gente quisesse só um som de fundo. Sabe? Como diria a Maria Homem, que angústia mais homogeneizante. Sim. E às vezes eu percebo essa vontade de alteridade das pessoas pela arte, sabe? Delas ouvirem algo, ou verem algo, lerem algo que elas não necessariamente entendem ali na hora, mas que ficam com elas, sabe? Eu acho que uma leitura para a Bjork sendo descoberta agora, né, através da Rosalía, tá? Eu tô falando porque eu gosto da Rosalía e ela, né, enfim, eu não tenho esse contato com a Bjork. Porque... Saia da minha vida imediatamente. Não, calma, mas eu percebo que as pessoas estão visitando e tentando ouvir e entender, né? É isso, assim, não necessariamente entender, mas esse desejo de alteridade, de uma arte que se diferencia, que não é tão massificada, sabe?
Eu por não algo acho não que, tipo, a entende. Bjork fica pensando, meu Deus, eu queria tanto agradar as pessoas, não. acho melhor eu fazer uma música para as pessoas gostarem de mim e me entenderem. Eu não acho isso. não. Então, tipo, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, ela é muito fiel à forma com que ela produz arte. Isso é uma coisa que me interessa muito também. As pessoas do meu entorno, existem 2 sabores, as que se dão a oportunidade de ouvir Bjork e conseguem, assim, digerir, de alguma forma, tolerar, até apreciar. E existem as pessoas que não suportam, seja pela forma com que ela canta, principalmente, ou qualquer outra coisa. E eu, no começo, eu ficava muito intrigada com essas reações. Por que as pessoas não gostam de Bjork? Eu acho tão bom. Por que as pessoas não gostam? E aí eu fiquei muito tempo na internet vendo coisas da Bjork o tempo todo no Google, entrevistas, tantas entrevistas incríveis, tão interessantes dela. E eu vi um comentário que era: ela é uma artista que você ama ou você odeia, mas é absolutamente impossível de você ser indiferente. Isso me marcou profundamente. O poder de uma pessoa que é tão autêntica que não existe uma neutralidade em relação a ela. Ou você realmente gosta, ou você profundamente odeia. Isso é muito poderoso, pô. Claro, E a gente fala de uma indústria que costuma massacrar você, né? Costuma transformar você numa outra numa coisa, para começar, e te molda muito, né? É difícil você manter uma autenticidade ao longo da sua carreira artística na indústria que a gente está falando. Mas ela consegue manter essa autenticidade. E é legal, eu discordo um pouco nisso do ame ou odeio, porque eu acho que com música, principalmente recentemente, a gente tem uma dificuldade de assimilação do que é estranho. A gente tá cada vez mais assim com tudo. Ou a coisa, né, o produto cultural te capta nos primeiros 5 segundos, ou você não quer saber, é swipe, sabe? Passa pro próximo, não quero ver. A gente perde o hábito de se demorar nas coisas, que eu não entendo. Nos 5 primeiros segundos. Eu percebi isso recentemente. Eu não sei o que eu estava fazendo, não sei o que eu estava consumindo ali e tal, mas não me captou nos 5 primeiros segundos. Eu não quero saber, sabe? Eu não quero ouvir. E acho que a Bjork é essa que te causa estranheza, né? E você precisa demorar até para conseguir assimilar as coisas, né? Porque é muita informação ao mesmo tempo. Existe um exercício também, né? Que eu acho que é o exercício que tá ficando cada vez mais difícil de ser feito. Depois de muito lero-lero, conversa jogada fora. Muita. A gente é assim, a gente divide o mesmo neurônio, acontece. Eu tenho outras perguntas aqui para trazer para você, voltando, enfim, para os trilhos. E acho que a primeira a gente foca muito no que, enfim, no que inspira, né? No que preenche, assim, esse espaço artístico. Queria fazer uma pergunta diferente para você. Eu queria perguntar o que mais atrapalha você no momento de criação. Nossa! O que foi? Não, você. Não. Eu acho que, como a gente falou, né, no começo da nossa conversa, eu sou uma pessoa muito introspectiva, intimista, eu ia dizer. Mas eu me considero uma pessoa muito introspectiva, então, às vezes, a maior parte das minhas distrações criativas são externas. São barulhos externos, são pessoas que vêm atrapalhar meu ambiente, esse tipo de coisa. Então, quando, por exemplo, eu era jovenzinha e morava, sei lá, com a minha tia, eu tinha o meu quarto só meu, eu tinha um momento que eu passava bastante tempo sozinha, eu tinha a possibilidade de passar muitas horas escrevendo, eu tinha a possibilidade de passar muitas horas lendo, eu passava muito tempo criando, mas eu estava ali sem nenhuma distração externa. Isso me fez ter, e também adolescente, né, tem um pinto para dar água, então isso me fazia ter muito tempo livre para criar. E hoje em dia eu sinto que eu não tenho tanto, né? Existem demandas, existem coisas que precisam de mim, coisas que só vivem se eu alimentar, se eu der água, se eu limpar, se contas que só se pagam se eu me movimentar para que isso aconteça. Então, eu acho que o que me atrapalha é a vida adulta,
É o capitalismo. São as demandas que surgem mesmo. Eu acredito que isso é uma das maiores dificuldades mesmo da maior parte das pessoas criativas que, de alguma forma, ou vivem da arte, não de forma artística, né, mas através da produção cultural, da criação de produtos culturais, quanto pessoas que não têm a arte como ofício principal, ocupação principal. Sei lá, você é um advogado, você é um professor, você é alguma coisa assim, tem a arte como hobby ou ocupação externa. Eu acho que é mais isso, essas demandas da vida adulta, elas não nos dão tanto tempo de ócio, né? Acho que a falta de tempo ocioso é basicamente isso. Eu acredito também que essa fragmentação da atenção devido às redes sociais prejudica bastante a minha possibilidade de criação, tanto porque às vezes eu produzo de uma forma muito fragmentada, quanto eu não acho que eu tenho problemas de atenção para criar. Eu não acho que isso me atrapalha de criar. Até porque eu sempre, quando escrevo, crio muito com abas abertas no computador. Sempre foi assim, você já acompanhou alguns processos meus, porque eu vou pensando em coisas, eu vou pensando em palavras, eu vou pensando em imagens, eu vou pensando em microcosmos e eu preciso acessar essas ideias o mais rápido possível. Então, às vezes eu quero escrever, sei lá, tem um poema que eu gosto muito desse livro que eu estou escrevendo, em que eu escrevi em 15 minutos numa oficina de escrita, só que algumas palavras, como ele era um poema muito referente a coisas da natureza, eu precisei fazer buscas no Google a respeito dessas coisas da natureza, que tinham palavras que me fugiam. Então, a falta de tempo, ou o fato de eu não me dar tempo para a criação, é uma das coisas que me atrapalham, mas isso não é só uma coisa interna. No tempo não é uma coisa que existe dentro de mim. Eu não sou uma pessoa que vai gerir o tempo que existe. Eu entendo que as pessoas têm 24 horas diferentes por dia. Eu acho, inclusive, que eu tenho muito mais tempo que muitas pessoas. Mas isso não significa que eu tenho o tempo que eu preciso para a minha criação. Nossa, que interessante isso. Porque acho que fala um pouco da arte como ofício, né? A gente colocou pouco aqui hoje, mas existe esse lugar também. Você já conseguiu colocar cada coisa na sua caixinha em relação ao trabalho como artista, sabe? Da produtora cultural, Sabrina, tal, da artista Sabrina, ou essas coisas ainda estão bem caóticas? Em que lugar que tá, assim? Que foi que tá isso pra você? No começo era mais confuso, então a gente já tá indo aí, né, pro meu quase 3º ano, fazendo produções culturais, o nosso projeto Juntas, o projeto de oficina, o podcast, outros projetos que eu tenho escrito para mim, para você, para outras pessoas e executado junto com outras pessoas. Então, no começo era confuso. Hoje eu me vejo, o que eu faço de arte, de fato, é escrever. Essa é a minha arte. Essa arte que eu vendo na praia. Eu não sou um artista de outra coisa. Todas as outras artes com as quais eu me envolvo são hobby. Então, se porventura eu quero muito me envolver com música de novo, como, sei lá, eu tocava violão e fazia essas coisas, tocava instrumentos vários, eu não tenho me dedicado tanto a isso, mas antes eu pensava, então eu quero ser musicista. Eu não tenho mais essa viagem, né? Eu entendo que eu também posso usar a arte como um hobby. É difícil quando você é uma pessoa que é produtora cultural e você gosta de ter arte como hobby, porque às vezes eu penso, isso pode ser monetizado. E não, eu só estou esgotando o meu tempo de criação. Então, na verdade, muito recentemente isso me ocorreu. Talvez essa semana, na verdade, eu levei para terapia que eu estava me sentindo cansada e infeliz. Eu não aguento mais trabalhar com arte. Eu não aguento mais arte. Ao longo da sessão eu fiquei, será que eu não aguento mais arte? Na verdade, o que eu sinto falta é exatamente disso, de produzir arte. Porque eu não estou produzindo arte, eu estou criando conteúdos, eu estou criando produto. Esse podcast é um produto, por exemplo. Uma oficina de escrita é um produto. Eu não estou criando arte pela arte, eu não estou criando arte para me humanizar, eu não estou criando arte pelo exercício da criatividade. E isso, para uma pessoa como eu, faz muita falta. E eu tenho sentido muita falta e muito desejo também. Então, sei lá, aquele conto que eu queria escrever há um tempão que ficou preso em uma página, isso me sufoca. Me sufoca porque
eu vou perdendo o timing da escrita. Inclusive, a minha psicóloga falou que ela foi para uma oficina, um workshop, uma roda de conversa com a Aline Bay. Que a Aline Bay falou que chega um momento em que o texto, ele meio que cria pernas e você é só o canal pelo qual ele atravessa. E aí eu falei para ela, né? Mas para que chegue nesse lugar do texto criar vida, precisa de muito tempo dedicado. Que eu não estou dedicando esse tempo. E isso é uma coisa que me sufoca. Essa falta de tempo, ao mesmo tempo que não é como se eu não tivesse tempo, como se eu não estivesse produzindo arte de alguma forma. Eu estou, não para mim, não da forma com que eu gostaria. E isso é sufocante mesmo, assim, para mim. Eu escrevo sempre poesia, todos os dias, quase. Toda semana, de alguma forma, eu escrevo alguma coisa de poesia. Tenho sentido necessidade de voltar a escrever prosa como exercício de criatividade, como um desafio para mim mesma. E é isso, me tirar do centro e ver outros mundos e criar outros mundos, ou desestruturar esse, ou não sei, apresentar esse de uma outra forma. É isso, acho que isso me atrapalha um pouco. O tempo, a falta de tempo, a vida adulta. Ótimo. E aí eu já encadeio uma pergunta que eu tenho aqui engatilhada, que seria qual é o lugar, a importância hoje, né, enfim, do ócio para você. Uma pergunta interessante, porque na verdade a gente vive um tempo em que produzir é extremamente importante. Então, eu, como produto do meu tempo, tenho extrema dificuldade, às vezes, de relaxar. Você sabe disso, porque eu sou uma pessoa extremamente tensa. Eu estou no meu top pessoas mais tensas que eu conheço. Então, às vezes, quando eu não estou fazendo nada, eu até consigo literalmente não fazer nada, ficar sentada e nem me mexer por minutos, horas talvez. Na minha mente, muitas coisas estão acontecendo, obviamente, mas eu consigo ficar parada e, sei lá, não mexer no celular, não falar com ninguém, não fazer nada. Mas eu não necessariamente tenho à minha disposição tempo suficiente para fazer isso. E eu não necessariamente, quando eu tiver esse tempo, vou me sentir confortável para fazer. Porque, mais uma vez, eu, como produto do meu tempo, me sinto na necessidade de preencher esse tempo com alguma coisa útil. Então, sei lá, eu estou, entre aspas, estou desocupada, eu vou lá para uma louça. Estou desocupada, eu acho que eu posso buscar um edital, eu posso estruturar um projeto, eu posso estudar alguma coisa, eu posso assistir, ouvir um podcast, que seja. Então, eu, às vezes, não me dou espaço para fazer nada. No presente, completamente sóbria e não precisar executar nenhuma atividade, nem pensar, nossa, eu deveria estar fazendo coisa tal, eu devia estar varrendo o teto. De não ser útil. Eu acho que é isso. Eu acho, é difícil você exercer sua inutilidade. E isso é uma coisa muito importante para a gente e para as relações até que a gente estabelece com o outro e com o mundo, né? Se dá esse momento de inutilidade. Mas, às vezes, as pessoas estão sendo inúteis de uma forma que elas acham que estão, na verdade, preenchendo o tempo. Eu estou sendo inútil, passando horas no YouTube vendo alguma coisa besta. Eu estou sendo inútil, passando horas no meu Instagram rolando o feed. Então, eu acho que isso são formas de ócio eu ia dizer, contraproducente, como se o ócio precisasse ser produtivo. É difícil, mas são formas de ócio que são, como eu posso dizer, antagônicas ao que o ócio de fato nos proporcionam, que é essa paz de mente, esse momento de pausa. Então, quando eu estou ociosa, e que é raro, às vezes são, sei lá, 5 minutos que eu tiro para tomar um café, sem ser na frente do computador, longe do meu celular, só eu, no café, olhando para o nada, pensando em tudo. E dar espaço para o pensamento nesse breve momento de desconexão com tudo que é hiperconectado, às vezes até de mim mesma. E é importante, é realmente importante. E é muito pouco falado. Eu sinto que, não muito pouco falado, né? Eu sinto que das entrevistadas também, eu percebo esse padrão, né? Dessa necessidade do ócio e como a forma com que a gente vive, a sociedade que a gente vive, o mercado de trabalho que a gente vive hoje, que é hiperprodutivo, que é esgotante, que é burnoutizante,
não nos dá espaço para o ócio. Consequentemente, não dá espaço para a gente ser criativo, para que se instale, se alimente e se frutifique uma criatividade genuinamente humana. Isso é interessante também quando a gente pensa no contexto da IA. Por que a IA tem sido tão utilizada? Porque ela é boa ou porque ela é hiperprodutiva? Porque ela é desumanamente produtiva? Não é? Ela não para, né? Ela não pausa, ela é sem limite. A gente não é sem limite, a gente tem um limite. Ao mesmo tempo, alguns anos de IA a gente tem, acho que a gente não se sente menos cansado, né? Eu sinto que as pessoas estão mais cansadas, porque a necessidade de produção aumentou, na verdade. E aí eu sinto isso também, um cansaço, assim, mesmo entre as pessoas criativas. Eu acho que o cansaço parte principalmente das pessoas criativas, porque vem também de um lugar de incertezas. Então, as pessoas se sentem ameaçadas pelo avanço da IA, pelas otimizações que ela traz, mas também elas se sentem cansadas porque elas precisam, de alguma forma, estar constantemente se atualizando para isso. Eu falo isso em termos de, sei lá, fotógrafos, artistas visuais, etc. E outras categorias de artistas, tipo escritores, pessoas do audiovisual, elas se sentem muito mais ameaçadas. Por exemplo, um texto que eu escrevo, talvez você possa jogar numa IA qualquer, pedir um tom de voz e ela vai entregar um texto inédito com o meu tom de voz, com o meu jeito de escrever. Eu nunca parei para fazer isso, para ser sincera, mas eu fico me perguntando, será que seria, eu ia dizer, tão bom quanto? Eu não quis dizer isso, mas será que seria, de fato, uma escrita acurada, aproximada do que eu, de fato, escrevo, da forma com que eu realmente escrevo? Farei esse teste, obrigada. Nunca fez? Não. Nossa, Sabrina. Você sabe que eu sou chata com algumas coisas, conservadora, na verdade. Olha. E eu nunca usei a IA para testar essas coisas, para viajar na escrita. Eu nunca fiz, eu acho que isso é um uso muito inadequado. Literalmente é o único espaço que eu tenho de respiro do mercado de trabalho, do cansaço de mandar currículo ou de trabalhar tão inesgotavelmente. Por que eu usaria esse espaço com uma coisa que eu gosto para deturpar completamente? Eu não vejo sentido nisso, então eu nunca fiz, porque isso não tem sentido para mim, de fato. Que legal, eu acho que você conseguiu entregar muito do que significa escrever para você agora, dizendo que nunca experimentou, porque eu sinto que as pessoas têm um desejo, né, de cuidar demais da forma como elas escrevem. Acho que é por isso, assim, como eu vou apresentar, como os outros vão ler. Então, tá todo mundo tentando usar IA para melhorar seu texto, né, para, enfim, chegar em algum ponto para apresentar. Você mostra que o texto precisa passar por você, ele precisa sair, é algo que, enfim, te dá também uma fruição, né, ali. É porque também, né, assim, como eu falei mais cedo no colégio, e falei várias outras vezes, assim, eu escrevo muito para mim, você sabe, acho que todas as pessoas que me conhecem sabem que eu escrevo muito para mim, e eu estou constantemente me colocando para validação do outro, para avaliação do outro. Enquanto produtora cultural, os meus projetos precisam ser aprovados. Que palavra difícil. Precisa passar pelo crivo de algumas pessoas. Então, eu estou constantemente me colocando em avaliação. Eu não coloco minha literatura para avaliação. Claro, eu coloco quando eu vou, por exemplo, concorrer a um prêmio, alguma coisa assim. Mas isso não determina meu valor. Eu não pauto a qualidade da minha escrita na validação dos outros. Existe uma coisa que me premia muito mais, que é o meu prazer. E você sabe também, eu sou uma pessoa muito movida ao prazer, pelo prazer. E eu não consigo me ver nessa posição de querer tanto a aprovação do outro que eu vou pegar essa coisa que eu gosto, que é o meu texto, passar por uma IA para que o outro olhe para aquilo e ache ótimo. Isso realmente não faz sentido para mim. Perde todo o sentido para mim. Então, isso volta até para o que eu falei alguns minutos atrás. Eu sinto falta de ter tempo de sentar e escrever. Só eu, um computador, uma caneca de café, uma garrafa d'água e nada mais. Eu sinto muita falta disso. Eu jamais abriria um ChatGPT, um Gemini e
gente, esse texto aqui, cara, eu posso dar tempo para o texto respirar. Eu posso me dar tempo para esquecer aquele texto e voltar nele e me surpreender, por ele ser muito ruim até, ou muito bom. Então, existe uma coisa humana no meu trato com a literatura, que parte principalmente do meu desejo de criar e da forma com que eu lido com essa criação, que não me afeta. Eu não me afeto com isso. As pessoas usam IA para escrever literatura, esse texto aqui todo dia. Isso não bate em mim, tipo, beleza, deixa o povo fazer as paradas deles. Eu não faço, mas deixa os povos experimentar as coisas. Bicha, você não faz sua fotinha do Estúdio Ghibli? Deixa o pessoal fazer as coisas estranhas nas IAs deles. Sei lá, às vezes a pessoa vai ganhar um prêmio com texto de IA. Ela vai ganhar um dinheiro, talvez, com isso. Provavelmente, não sei. Nem sempre, não sei como funcionam as avaliações das premiações, mas existe uma coisa em escrever, para mim, que é impagável. Mesmo. Legal. Muito interessante. Já pergunto para você também, na verdade eu vou pedir para você citar um artista que tem chamado sua atenção recentemente e o motivo. Eu li os 2 livros da Socorro Arcioli, A Cabeça do Santo e Oração para Desaparecer. E com certeza é uma escrita que me chamou muita atenção. Nós já falamos sobre isso aí, você, o que me chamou a atenção, a ambientação, a forma da escrita, a fluidez, mas principalmente de ver um território que nós habitamos, eu e você, principalmente, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, sendo mencionados na literatura que hoje é pop, que é mainstream, e ver a nossa cultura representada a um nível nacional e também, sei lá, a criação dos personagens mesmo. Eu gostei bastante dessa construção dos personagens dela, mas nada paga a ambientação. E sei lá, ver num livro as pessoas comendo uma coisa que eu gosto, sei lá, um baião de dois, sabe? Então, foi uma pessoa que recentemente chamou muito minha atenção. Nossa, legal. Qual criação você ainda sonha em realizar e não conseguiu? Eu quero escrever um romance distópico. Olha, eu quero tanto. Quero muito. E um dia eu terei tempo e escreverei um romance distópico. E as pessoas, cara, olha esse livro com distopia e lésbicas. Olha a Sabrina, sim, sou eu tenho tempo de escrever um romance distópico. Um romance distópico, legal. Espero que você consiga. Eu soube de alguns spoilers, gostei. Né? Espero que você tenha ócio criativo e tempo suficiente para você fazer, tá? Agora, finalizando, eu queria saber de você um conselho que você daria para outras mulheres artistas, né, que desejam trabalhar com arte e que ainda não começaram. Eu acho interessante como eu nunca paro para pensar as respostas que eu daria para as perguntas que eu faço. Eu acredito que as mulheres sempre vão ser vistas como seres inferiores e que elas nunca vão produzir arte como os homens. E sabendo disso, que você talvez nunca seja vista como tão boa quanto os homens, que você vai e faça melhor. Porque com certeza tem um cara que faz uma coisa super, hiper paíssima, que escreve mal que só, que acha que tá abalando, que pinta mal que só e acha que tá abalando. E você aí com medo, meu Deus, será que eu sou artista? Ai, que vergonha, não sei o que, bicha, vá. Faça principalmente por você. Porque você gosta, porque te dá prazer. Eu entendo que a maior parte, todos os artistas desejam de alguma forma ser reconhecidos por aquilo que produzem, mas quando você não aceita o que você é e você não aceita o que você produz ou você acha que é menor, existe um tipo de profecia autorrealizável a respeito daquilo. Então você acha que você é ruim, você tem vergonha de mostrar para as pessoas e você vai estar sempre nas sombras daquilo que você produz, vai ver as pessoas piores que você até, levando os projetos dela para frente, levando os textos horríveis delas, as músicas terríveis delas, os filmes terríveis deles para frente, e você, meu Deus, será que eu sou artista? Por que ninguém gosta de mim? Bicha, goste de você primeiro, goste do que você faz primeiro. A pessoa que você tem que agradar primeiramente é você. Se você não gosta do que você faz porque é ruim, é uma coisa. Agora, você não gostar do que você faz porque
você acha que as outras pessoas vão achar ruim, é outra. E é péssimo. Goste das suas paradas. Faça porque você gosta. Eu acho que esse é o maior conselho. Eu acho que eu sou minha maior fã. Eu acho. Você é minha segunda fã. Mas eu acho que as meninas, elas deveriam ser as maiores fãs delas. Em primeiro lugar. E eu acho que isso, quando você se enxerga, tudo muda, pô. Quando você se vê, os outros te veem diferente. Os outros também te veem. Claro. Mas a gente não deveria se ver para os outros nos verem, mas é extremamente importante que a gente se veja. Que a gente se ache foda. Porque tem muita menina foda por aí achando que tá fazendo coisa horrível e vários caras ridículos fazendo coisas terríveis, bregas, paias, achando que tá abalando. Acho que a arte é um ótimo lugar para você exercitar a sua autoestima, principalmente para as mulheres. Porque eu sei que ela é radicalmente ligada ao corpo. Ela é radicalmente, geralmente, a autoestima da mulher, né? É ligada demais à sexualidade, né? E a arte é um lugar onde isso fica de lado, onde isso fica menor. Então, eu acho que é um lugar maravilhoso, sim, para as mulheres exercitarem essa autoestima e levarem para outros lugares, outros âmbitos da vida dela. Não que o gênero não impacte negativamente, claro, né? Porque o gênero, ele realmente é uma coisa que faz com que as pessoas te vejam menor dentro da própria arte. Mesmo que a arte seja um ambiente até, digamos, majoritariamente feminino, principalmente em posições mais subalternas da arte. Mas é uma forma de ser outra coisa que não um corpo em uma sociedade que objetifica essa sua matéria. Claro. Bom, foi um prazer conversar com você. A gente conversa muito sempre, a gente se conhece há 11 anos. É uma amizade que eu, enfim, é a amizade mais importante para mim hoje, então é muito bom. É muito bom conversar com você e fazer essas perguntas. Acho que a gente ficaria aqui por muito tempo, né? Porque elas não se esgotam, a gente tem muita troca. Leia, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo, por ter trocado comigo e ter aparecido para o pessoal aí. Foi um prazer receber você e mostrar você para o mundo. Valeu. Você acabou de ouvir um episódio do Rastro Criativo. Eu sou Maria Leia Neves, host desse episódio que foi idealizado, produzido e editado por Sabrina Lento Mourão e conta com a identidade visual de Paloma Paulino, a Pombo, e ilustrações de Mara, as meninas da Oficina em Boá, além de contar com o motion design de Brisa. O Rastro Criativo é realizado com o incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do edital de Diversidade, Cultura e Periferia da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para acompanhar de perto o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @podcast Rastro Criativo, no YouTube como Rastro Criativo Podcast.